Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que nos cede esse espaço maravilhoso que é a sala de reuniões dele para gravar o programa para vocês. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha, nós realizamos. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Dandilá, há 31 anos, oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transformando suas ideias em realidade, assim como a nossa logo aqui da TMD. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E TMD Connect, o evento que mudou a forma como você enxerga o marketing em Tailândia, está chegando para a segunda edição, no dia 4 de outubro, e garante seu ingresso porque eles são limitados. A nossa convidada de hoje tem um extenso currículo maravilhoso que a gente vai trazer para vocês. Ela é formada em comunicação social há 10 anos, é pós-graduada em psicopedagogia, especializada em autismo, especializada em ABA, é mestranda em comunicação social e está cursando também licenciatura em educação especial e artes. Tá? E mais importante do que tudo isso, ela é a mãe do Joca. Seja muito bem-vinda, Daniele Farias, do Instituto Acreditar Maria de Lourdes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, gente, muito obrigada pelo convite, a Mário, Maurício. Fiquei muito feliz de ter sido convidada a vir aqui conversar com vocês hoje, principalmente sobre um assunto tão importante para a gente, né, que é o Instituto Acreditar. Mas a gente que agradece a tua participação, você tem certeza que vai ser um papo muito legal. Com certeza. Daniele, como você define o trabalho do Instituto Acreditar Maria de Lourdes? Então, eu defino como um trabalho que iniciou para ser de inclusão voltada para o autismo, e hoje é um trabalho bem mais abrangente, é de inclusão social mesmo, né? Que vai além do autismo. A gente trabalha inclusão na área de Libras também, né? Que são pessoas da comunidade surda. A gente trabalha inclusão social, né? Para famílias que estejam precisando de capacitação, tem cursos de informática, tem a musicalização, que não é só voltada hoje para pessoas com autismo, é uma questão já mais abrangente mesmo. E é um propósito na minha vida e na vida das pessoas que fazem parte desse projeto, né? Eu acredito que é o nosso propósito mesmo de vida, assim, que Deus colocou no nosso caminho. Dani, como é que nasceu a ideia do Instituto? Qual foi o estalo, qual foi o gatilho para vocês olharem e dizer, gente, vamos criar um Instituto, vamos fazer algo para a gente viabilizar o apoio a essas famílias? Então, acho que não tem como falar da ideia do Instituto sem começar com a minha história pessoal, né? Que foi a maior motivação assim, para a criação do Instituto. Tudo começou em 2019, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho de autismo. Né? Na época eu não entendia nada sobre autismo e muitas vezes eu tive a oportunidade de iniciar esse tratamento antes, né? Eu tive vários sinais, ele apresentava muitos atrasos, mas pela minha falta de informação, né, pela minha falta de acesso a essa informação, eu atrasei um pouco isso. E até a questão da minha dificuldade de aceitar que tinha algo diferente com o meu filho, né? Eu não queria aceitar e eu acabei atrasando o tratamento do meu filho. E quando eu descobri que eu resolvi realmente, porque a gente já vinha no processo, investiga e não tinha o diagnóstico. Quando eu tomei a decisão, né, de me mudar de cidade, porque eu passei um ano em Belém, fui para Belém, para que ele pudesse ter acesso ao tratamento, uma coisa que foi muito complicada para mim foi não ter nada aqui, né? Tipo, a gente tinha alguns atendimentos no AME, mas eram muito superficiais ainda para o que o Joaquim precisava. Por exemplo, ele precisava fazer integração sensorial, aqui não tinha. E eu também queria muito me sentir acolhida, ser orientada sobre autismo. Então, eu fui buscar. Eu demorei muito tempo, né, estudando, pesquisando, para saber o que hoje eu tento passar para as mães de uma forma mais simplificada, para que elas não sofram o que eu sofri. Né, tanto na dificuldade de aceitação, quanto na dificuldade de encontrar um caminho de tratamento. E aí eu fui para Belém, fiquei um ano lá com meu filho, nesse período, 2019, e eu sempre tinha aquela sensação de que eu queria estar em Tailândia, né? Eu queria ter um espaço que meu filho pudesse desenvolver aqui, né? Que eu pudesse ajudar o meu filho mais aqui na minha cidade. E eu fiquei lá, ele fez a questão da integração sensorial, mas ainda o meu filho tinha dificuldade de se desenvolver, né? Principalmente na parte
de hiperfoco, de não ampliar, né, a questão do repertório dele, ficava muito focado só no assunto, isso acabava prejudicando ele a aprender outras coisas, outras habilidades. E aí eu comecei a estudar e a gente decidiu fazer um curso na época, conversando com minha mãe, em São Paulo, sobre autismo, sobre AB. Eu viajei, fui para lá e eu vi que se a família não estivesse preparada, que se eu não aprendesse sobre o assunto, né, que a AB é a análise do comportamento aplicada, né, que é a ciência, que tem maior comprovação científica no tratamento para autismo, que por mais que eu levasse ele na terapia, mas que eu ficasse só na sala de espera e não fosse orientado da forma correta em casa, ele não conseguiria evoluir. E aí, com esse curso que eu fiz, eu percebi o quanto as pessoas muitas vezes ficam ali presas naquele momento sem evolução, a criança não evolui porque não tem esse conhecimento. E aí foi quando veio a pandemia, né? Tudo ao mesmo tempo, em 2019 para 2020 no começo de 2020 começou a pandemia. E aí a gente voltou para a Tailândia, porque todos os tratamentos presenciais pararam, não tinha mais tratamento presencial. E nessa volta para a Tailândia, eu comecei a ver essa questão, nossa, a gente podia ter algum espaço aqui, né, onde o meu filho pudesse aprender, ele tinha muita dificuldade de brincar, de interagir, né. E aí eu ficava muito com aquela vontade mesmo de ter esse espaço, não só para que ele pudesse interagir com outras crianças através desse intermédio que eu pudesse fazer, né, essa intervenção dele com as crianças, como de passar esse conhecimento para outras mães. Né? Na época eu sou muito católica, né? E muito devota em Nossa Senhora Aparecida. Na época eu fiz até uma promessa para Nossa Senhora que se o meu filho conseguisse se desenvolver, né, saísse, ele tinha um hiperfoco de Natal e ele não falava sobre os assuntos, ele não fazia nada além de ficar falando só de Papai Noel de noite. Que se ele conseguisse evoluir, se ele conseguisse ter uma conversa funcional comigo, né? Porque ele não tinha, ele só fazia colalia, que é a repetição de palavras. E aí eu ia ajudar outras mães. Eu tinha essa promessa. E aí, quando eu voltei para a Tailândia, nesse período, eu fiquei amadurecendo essa situação. Cheguei a fazer algumas reuniões, fiz um e-book, que é Você Já Brincou com Seu Filho Hoje, que eu escrevi ele durante esse período que a gente ficou lá em Belém, porque na época eu pedi demissão do meu trabalho, enfim, fiquei lá mesmo com a ajuda do pai do Joaquim e a ajuda dos meus pais, mesmo para me dedicar para o Joaquim, né? Não estava trabalhando nem nada. E aí, nesse período, eu escrevi sobre isso, falando sobre a importância da gente dar atenção para os nossos filhos, né? Para a gente brincar com eles. Enfim, aí eu escrevi esse e-book e aí fiz uma reunião com as mães do e-book. Nesse mesmo período, que já era, para mim, situando vocês, né, do tempo, já era meados ali de 2021 para 2022, a gente pensou em fazer também um evento, né? Um evento voltado para representatividade. Meu filho, ele é apaixonado por teatro. Quando ele começou a se desenvolver mais, ele começou a gostar muito, né, de interpretar. Ele sempre andava fantasiado de alguma coisa dentro de casa, e fazendo aquelas vozes e tudo. E aí eu via, nossa, ele quer se apresentar em algum lugar e não tem aqui. Onde que teria um local em que as pessoas atípicas pudessem ter um suporte para conseguir se apresentar? Em Belém já tem bastante tempo que tem um evento lá, que é o Talento, é show de talentos também. E a gente pensou em fazer um aqui em Tailândia. Nesse tempo ainda não tinha instituto. E aí, ao mesmo tempo, a gente falou, poxa, mas a gente não vai deixar isso solto? Vamos criar um instituto, né, uma associação, alguma coisa nesse sentido, que possa, esse evento, fazer parte desse instituto, que vai independer só de apoio, no caso de prefeitura, alguma coisa assim. Vai existir independente de quem esteja na prefeitura ou não, para ter continuidade. E aí a gente criou e fizemos em 2022 o primeiro Talentos do TEA, né, que é voltado para crianças e adolescentes atípicos, né, que foi o primeiro evento que a gente fez. E quase na mesma época a gente criou um espaço, onde a gente alugou um espaço ali na entrada da Vila Macarrão, né, de Tuia, onde a gente chegou a receber lá 30 crianças. Tinham crianças atípicas e crianças típicas. Porque a ideia, na verdade, era trabalhar essa inclusão. Se eu colocasse ali para receber apenas crianças atípicas, eu não conseguiria fazer justamente essa amostra, né? Porque a nossa sociedade, eles não vão viver dentro de uma bolha. Então, eu queria justamente criar essa oportunidade, até para crianças atípicas pudessem imitar as típicas brincando, né? De uma forma mais funcional. Então, a gente criou ali, começou comigo, e na época uma amiga minha também, que é a pedagoga, e a gente começou a fazer algumas atividades, aí depois veio outro pedagogo e tudo, e a gente começou a fazer alguns eventos nesse sentido, de conscientização. E aí foi assim que meu filho começou a aprender a brincar, porque ele tinha muita dificuldade. Aí quando ele ia para a escola, eu não estava lá para fazer aquela intervenção.
E, infelizmente, é muito difícil, não só na escola, como em qualquer outro ambiente social, as pessoas entenderem que a pessoa com autismo precisa dessa, o que a gente chama dessa ponte, né? Sozinhos eles não vão conseguir, assim, sem um suporte, sem esse início, ter essa independência de ir lá, brincar, interagir, chegar, conversar com a pessoa. Então, a gente criou esse ambiente para que essas crianças pudessem. Aí, nesse ambiente, a gente fazer atividade de brincar de corda, para trabalhar coordenação motora, a gente fazia atividades pedagógicas, a gente fazia Dia das Crianças, fazia alguns eventos, só que era uma coisa bem menor, acho que tinha no máximo 30 crianças, foi o máximo que a gente atingiu ali. E eventos para algumas mães, tanto as mães dessas crianças que estavam ali, quanto as mães das crianças que já participaram do primeiro Talentos no Terra. Foi isso início, assim, mais ou menos. Hoje já são mais de 600 famílias atendidas, desculpa, vai. Hoje já são mais de 600 famílias atendidas. Você imaginava esse impacto na sociedade lá no início? Não, como eu te falei, o início foi uma coisa de uma necessidade pessoal, né, do meu filho estar ali incluído e de levar essa conscientização como uma mãe atípica, né, no sentido de conscientizar a sociedade. Só que foi crescendo e ganhando uma proporção muito maior do que eu imaginava. Começou que nos eventos, o primeiro evento teve uma quantidade bem menor de pessoas e na medida em que a gente vai fazer, a gente está indo para o 5º, né? Foi crescendo o número de pessoas. Um outro projeto que a gente fez também foi o ABA nas escolas, que foi o nosso segundo projeto, assim, de evento voltado para a inclusão, né? A gente fez ele porque aconteceu uma situação de uma criança que não conseguia ficar dentro da escola, ficava muito nervoso, ele tinha crise e tudo. E aí ele começou a frequentar o nosso instituto. Quando ele chegou com a gente, ele ficava tão nervoso que ele chegava a passar mal, a vomitar, de tanto estímulo do ambiente que ele recebia. E aí a gente fez uma desensibilização com ele começou a ir, né, ficava 1 hora, depois ele ficava 2, porque lá a gente passava a manhã inteira com as crianças. E aí depois ele foi se acostumando ao ponto dele conseguir ficar na escola. E aí na época a própria equipe, né, da escola começou a falar, nossa, mas o que fizeram? Aí a mãe dele, eu levo ele ali no instituto e tal. Aí surgiu essa ideia, nossa, que legal, mas o que eles fizeram? Seria interessante se eles fizessem uma palestra. Aí me convidaram no CRAS para falar sobre a primeira infância, né, sobre a minha história com meu filho, porque eu tive que correr contra o tempo. Quando eu descobri o autismo dele, tinha 4 anos, eu tive que correr contra o tempo até os 7 por conta da neuroplasticidade do cérebro, para ele se desenvolver melhor. E aí esse mesmo pessoal falava, por que a gente não montaria uma palestra para as escolas? E aí, junto com a secretária de Educação da época, a dona Regina Góes, a gente montou um projeto para levar essas informações para as escolas. O que foi muito assim, maravilhoso, porque até hoje assim, eu digo que a gente colhe muitos frutos disso, porque a gente passou por quase todas as escolas de Tailândia e de algumas assim, próximas aqui na região. E as professoras, assim, aprenderam muito sobre o autismo, porque eu consegui levar minha vivência de mãe, né, e o que eu tinha aprendido. E elas, infelizmente, na área da educação, a gente não tem acesso à análise de comportamento aplicada, que é essa ciência, né, ela não faz parte do currículo. E elas não têm, muitas vezes, aquela convivência de saber sobre o comportamento em si. E elas relataram que tiveram uma grande melhora até no ensino em si, porque conseguiram entender o que o aluno estava sentindo, o que ele estava passando e conseguiram acalmá-lo para poder participar das atividades, entendeu? Então isso ajudou muito nesse sentido. Você comentou a respeito de quando você recebeu o diagnóstico, você procurou uma referência aqui em Tailândia de acolhimento, né? Para entendimento. E tu imaginava que, como você não encontrou, você imaginava que lá no futuro você ia ser a referência? Achei extremamente interessante isso. Eu nunca imaginei, porque eu me senti completamente perdida, muito perdida. A nossa sorte, eu digo que hoje em dia tem a internet também, que tem muitas informações, e aí através da internet eu consegui encontrar ali, né, na época, o local onde eu fui fazer o curso em São Paulo, que foi o local que eu vi, nossa, que legal, aqui existe esse treinamento para pais, e eu encontrei ali, mas eu tive que pesquisar, tive que ir atrás. Eu, infelizmente, ouvi muitas essas coisas assim, mas ele vai ser um anjo azul, ele vai sempre depender de vocês. Isso dói muito pra gente que tem filho atípico, né? Eu acho que o Mário deve me entender, porque o que a gente mais quer é que eles sejam o máximo possível funcionais, independentes, e até porque a gente entende que a felicidade deles vai depender muito disso. Né? Porque uma pessoa totalmente dependente, ela não consegue ser uma pessoa totalmente feliz, né? Tipo, ela tem que ter ali um mínimo de prazer na vida, de descobrir o que ela é, o que ela quer fazer. Então, eu nunca imaginei. Ontem aconteceu uma situação, até conversei com as minhas alunas, que
Eu abracei uma mãe, chegou lá no Instituto ontem, e eu senti como se eu estivesse me abraçando há uns 5 anos atrás, sabe? Que ela estava vivendo exatamente a mesma questão de comportamento do filho e ela estava sentindo exatamente como eu estava me sentindo, perdida. Porque é assim que a gente se sente quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não tem orientação, né? E infelizmente a gente ainda vive no Brasil uma ausência do poder público mesmo em questão de projetos sociais, políticas públicas voltada para a família, né? Porque não adianta você colocar ali muitas vezes os profissionais para atender a criança se não tiver uma orientação para a família, porque não tem continuidade no que ele está aprendendo ali. E aí a criança não consegue generalizar, que é aprender de verdade, repetir esse mesmo comportamento em ambientes diferentes. Aí faz com que fique ali anos e anos sem evolução, né? Uma criança às vezes fica anos e anos apenas repetindo o que a gente fala. A criança não conseguiu desenvolver uma comunicação funcional, porque não evoluiu. Não teve essa repetição necessária para que ela possa evoluir, né? Então eu nunca imaginei e eu fico muito feliz de hoje Deus ter me dado essa oportunidade, porque eu digo que as coisas foram caminhando para isso, né? De uma forma assim muito despretensiosa, por uma situação pessoal minha, né? Uma promessa que eu fiz ali com Nossa Senhora, uma situação com meu filho, e que hoje eu vi que tomou uma proporção muito maior e que a gente pode ajudar muitas pessoas, porque aquela pessoa que aprendeu ali, ela vai ajudar outras pessoas. Eu digo que é uma corrente do bem, um vai ajudando o outro. Esse é o intuito, sabe? É exatamente isso. Eu falo com propriedade de causa porque o primeiro impacto ele é muito forte. O primeiro impacto do prognóstico, não digo nem do diagnóstico. O diagnóstico ele vem depois de uma série de análises e tal. O autismo, para quem não tem muito contato, o autismo tu não faz um exame de sangue e dá um resultado, fulano é autista. Não. Você faz uma série de análises e o diagnóstico vem depois de uma série de análises de vários profissionais, né? Então existe primeiro o prognóstico, né? Essa criança pode ser autista, pode ser atípica primeiro, né? Se vai ser autista, se vai ser CDAH, se vai ser TOD, isso aí é tudo feito depois. Existe um prognóstico de a criança ser atípica. Esse primeiro prognóstico ele já é um baque absurdo. Eu até falei uma vez no podcast que eu participei, esse é o segundo, né, que eu estou participando. Que bom, tá aí, referência. Nossa, a gente sempre fica um pouco assim, né? É diferente a gente dar entrevista, a gente fica um pouco receoso, né? Eu falei que a gente cria uma expectativa quando a gente vai ter um filho, né? A gente imagina ali que o nosso filho vai vir exatamente com funcionamento típico, né? Então não é que a gente não queira o nosso filho como ele é, porque a gente tem medo que ele sofra a gente prefere 1000 vezes na gente, né? Que nem meu filho bateu o dedinho dele, eu prefiro 1000 vezes que seja em mim, qualquer dor que ele vai sentir, qualquer discriminação, qualquer dificuldade na vida, a gente prefere que seja na gente do que no nosso filho. Sim. Então o mais difícil para a família aceitar muitas vezes é pensar nisso, é pensar no que o nosso filho ainda vai ter que enfrentar, né? Porque a sociedade ela não está preparada para lidar, né, com os nossos filhos atípicos. Eles ainda precisam evoluir muito no sentido de compreender, existe muito julgamento, né? A gente tem que justificar muito, a gente tem que colocar o cordãozinho, porque a gente diz que o autismo não tem cara e às vezes essa criança está em crise porque não consegue esperar e ela é confundida com uma criança que está sendo mal criada, está sendo mal educada e muitas vezes ela está ali com uma crise sensorial. E assim, um ponto muito importante que eu vejo é que muitas famílias se isolam, deixam de sair, deixam de estar com seus filhos, porque a sociedade julga. Então a gente procura sempre estar conscientizando. Eu tenho um Instagram que o nome é Minuto Inclusão. E eu posto quase toda semana, tem semana que eu posto até mais vezes, falando justamente sobre isso, sabe? Para as pessoas se conscientizarem, não julgarem. Quantas vezes eu ia para o supermercado, o meu filho ele via alguma coisa no supermercado, ele fixava o olhar naquilo, que era uma coisa nada a ver, que eu nem ia comprar, que ele começava a se jogar no chão, ele só queria pensar naquilo, ele chorava. Então, as pessoas começavam a olhar, tipo, como se eu não soubesse educar ele, né? E isso me constrangia, porque eu não sabia lidar. Então, hoje, quando eu recebo uma mãe no instituto, eu já acolho a mãe, porque eu sei que ela está se sentindo ali completamente pressionada, né? Incompreendida, porque além de ter as dificuldades, né, de tratamento, as dificuldades de encontrar esse diagnóstico que você falou, hoje em dia a gente fala assim, a criança é atípica. Aí você tem que entender, muitas vezes, não só de autismo para você identificar o que essa criança pode vir a ter,
Ela pode ter, que nem você falou, TDAH, TOD, ela pode ter o autismo e todos esses transtornos como comorbidades, porque o autismo não vem, eu digo, o autismo não vem sozinho, é muito difícil, né? Ele sempre traz ali as comorbidades e tem que saber sobre as comorbidades também, como lidar, porque cada autista é único, um é diferente do outro, né? Um vai ter TDAH, ele vai se comportar de um jeito, o outro que tem TOC, por exemplo, vai se comportar de outro, né? E pode ser que os dois juntos também não se entendam nem um pouco, porque eles vão ser bem diferentes um do outro. Sim. Então a gente precisa ter essa sensibilidade e menos cobrança. As pessoas cobram muito, né? Que, fulano já não é autista, não parece autista. Esse aqui é muito autista, coitadinho. Então, assim, ou a pessoa subestima, ou a pessoa já coloca numa situação de incapaz. Sim. Então, assim, a gente fica ali, entre essas duas situações, tentando mostrar que eles são apenas indivíduos que têm suas potencialidades e suas dificuldades, como eu tenho, como você tem, né? Só que maiores por questões atípicas no desenvolvimento, né? Que traz aí esses desafios maiores. Ok. Dani, até no meio da tua fala, tu levantou a questão do cordãozinho, da identificação que a gente usa para identificar crianças atípicas. Eu quero que tu aproveite a tua didática, a tua vivência, a forma como tu já explica isso melhor para as pessoas, que tu explicasse como é essa identificação do cordãozinho para que fique bem claro. Porque muitas pessoas também pensam assim, esse cordãozinho vou comprar ali na papelaria, eu vi um cordãozinho e vou colocar no pescoço. Não é, tá, gente? Essa carteirinha, a carteirinha do autista, você entra no site, né, da Secretaria do Estado, aqui no Pará a gente tem, você coloca lá carteira de identificação, você digita no Google, carteira de identificação do autista, lá no Instituto a gente faz isso, muita gente não sabe como fazer, a gente tem lá um scanner, a gente escaneia toda a documentação da pessoa, a gente registra, coloca, e assim, vão pedir tudo, desde o tipo sanguíneo da criança, qualquer outro tipo de laudo, renda familiar, porque é uma pesquisa mesmo, né? Até porque saiu agora, graças a Deus no Brasil, finalmente saiu ali um censo falando sobre os números de pessoas com autismo, né? Finalmente a gente tem os dados realmente daqui do nosso país, porque a gente sempre se baseou muito pelos dados dos Estados Unidos e agora a gente tem. Então a gente vai ajudar a justamente os pesquisadores identificarem quem são, né, essas pessoas e quais são as maiores necessidades. Então, essa carteirinha é importantíssima, porque aí você vai colocar a identificação, você vai colocar o CID, qual é o CID do seu filho. Cada criança tem um CID diferente. Agora a gente tem em vigor o CID-11, né? Mas infelizmente no SUS, nem em todos os lugares se utiliza já essa atualização, tem o CID-10 também. Mas aí tem o CID do seu filho, tem se o seu filho tem algum tipo... Tem todas as informações importantes. Então é importante você entrar no site da CEPTEA, colocar lá a carteirinha que você quer tirar do seu filho, pesquisar, ou se quiser procurar o Instituto, a gente está fazendo também para vocês, de forma gratuita, vai chegar na sua casa, para que você possa andar com a identificação do seu filho. Outra situação que você pode pedir também para na própria identidade colocar lá, né, o CID do seu filho bonitinho, porque é uma forma de você, infelizmente, tem muita gente que não acredita ou que não vai querer que seu filho, sei lá, passe na fila, a vez dele na fila, que você não consiga estacionar. Então é importante você ter para que você possa, assim, solicitar o seu direito, né, gente? Sim. Porque não é fácil, uma criança está em crise, você ainda tem que ficar ali ouvindo, como eu já ouvi várias vezes, isso é frescura, né? Pessoas às vezes criticando porque você está passando na frente e ela não entende que isso desorganiza o seu filho, que isso traz sintomas físicos, estresse, várias questões ali que vai muito além de um capricho, que tem gente que acha que é capricho, é rigidez cognitiva, então eles sofrem, é difícil, na mente deles tem que ser exatamente como eles pensam, eles criaram o script ali, tem que ser aquilo, quando muda de repente é como se estivesse realmente ali machucando a pessoa, é bem isso, entendeu? Então é uma coisa séria, não é você comprar qualquer carteirinha que vende, infelizmente tem umas carteirinhas que vende, ou você mesmo fazer, você tem que fazer, você tem que alimentar os nossos dados. Eu peço muito, assim, toda mãe que chega lá, cadê? Tá o laudo, ela já faz a matrícula da criança lá no instituto, tá com o laudo, vamos fazer aqui, pedir a carteirinha dele, traz essa documentação que a gente vai escanear para você, para que a gente ajude a alimentar o sistema, até para que a gente comprove. Outra situação importante, por que a gente não tem um centro do estado aqui em Tailândia? Porque para eles consta que a gente não tem pessoas com autismo aqui. Como que a gente vai dizer que tem pessoas com autismo em Tailândia?
alimentando os dados através da carteirinha do CEPTEA, entendeu? Então é muito importante que a gente faça, Amário, eu e você, que tem vocês meninos com o podcast, essa campanha de que as pessoas se conscientizem, se tiverem dificuldade, pode dizer para ir lá no Instituto, para a gente fazer essa carteirinha, para a gente alimentar os dados e para que a gente possa futuramente contar aí com o centro aqui em Tailândia também. Com certeza. Né? Comprovando a demanda, a gente tem que comprovar a demanda. Com certeza. E outra grande vantagem é que tu não precisa andar com laudo para cima e para baixo. Com a CEPTEA, tu não precisa ficar andando com um laudo deste tamanho. Você tem todas as informações do seu filho ali, muito mais prático. Eu gosto de andar muito com a identidade também. Esqueça a carteirinha do Joaquim, que ele não gosta de esperar na fila do avião, ele já sabe que ele é prioridade, quando a gente vai viajar de avião, ele sou prioridade. Ele usa isso porque ele diz que desorganiza muito, ele tem muita ansiedade de ficar esperando. E é isso, é o direito deles, eles têm todo o direito de usar, né? E as pessoas têm que respeitar. Com certeza. E o CEPTEA também é um documento oficial com foto, né? Sim, vem a foto. É um documento oficial, ele pode ser usado como documento oficial. Sim, isso também ajuda pra caramba, porque tu pode andar só com a carteirinha, ele já está o documento, já está o laudo, já tá, é um benefício que todo autista tem garantido por lei, né? E é importante falar também da diferença do girassol, né? Que tem gente que usa também a correntinha do girassol. Os girassols são para todas as deficiências invisíveis, então não é só para o autismo, né? Sim. Já é uma coisa mais geral. Exatamente. As pessoas utilizam. Bom, Dani, o Instituto ele fala em transformar vidas, né? E eu queria saber se você pode trazer alguma história em particular que mostra como que vocês conseguiram transformar a vida de uma família, de uma criança, de um jovem, para a gente ter um exemplo aqui bacana para mostrar. A gente tem, assim, várias histórias, né? Principalmente das crianças que frequentam desde ali na entrada da Vila Macarrão até agora, porque eu digo que nada acontece da noite para o dia, né? Tudo acontece com repetição, com constância, né? Você só consegue transformar a vida de alguém se você tiver permanência, constância. Então, assim, entre todas essas histórias, eu tenho essa que eu falei do rapazinho que foi... Rapazinho que agora ele já é um rapaz, ele já está com 13 anos, ele começou lá com a gente, ele era mais novinho, que ele não conseguia ficar em nenhum ambiente, que ele chegava para mim, assim, quando as meninas falaram, acho que ele comeu alguma coisa e fez mal. Eu falei, não, ele está vomitando mesmo de tanto estímulo sensorial que ele está recebendo. Então, eu chegava a esse ponto e hoje ver ele interagindo, ele já participou de todos os nossos eventos, né? Do talentos, do show de talentos voltados para as pessoas com autismo. Ele desenvolveu mais a fala, ele não falava quase nada. Hoje ele já fala, oi tia Dani, quando eu chego, tipo, já tem uma fala espontânea em alguns momentos. E assim, ele consegue conviver bem no ambiente. A mãe fez o curso com a gente, se informou e melhorou a qualidade de vida deles em casa. Outra situação também é de uma criança que não conseguia ficar assim, quieta em momento algum, participar de nenhuma atividade, não se concentrava por conta do TDAH e hoje, assim, ela faz musicalização com a gente, ela faz teatro, ela aprendeu a ler e escrever muito bem, ela, tipo assim, evoluiu num ponto que, às vezes as pessoas falam, mas ela é autista mesmo? E assim, ela chegou pra gente numa situação e a mãe dela não tinha informação nenhuma sobre autismo, nenhuma, né? Muitas vezes até repreendia de uma forma mais rígida porque não sabia como fazer, né? Ela fazia como ela tinha aprendido. E aí ela fez os cursos e aprendeu e hoje a qualidade de vida delas é outra, né? E fora outras crianças, principalmente na questão da autoestima, crianças que não conseguiam se apresentar de jeito nenhum, tinham muita vergonha, com a nossa oficina de teatro, a criança já consegue se apresentar, já desenvolveu, enfim, tem uma criancinha que eu estou atendendo agora, ela chegou lá no Instituto, ela não falava nada. E aí, é bom que a gente falava, mas eu não sou fonoaudióloga, né? É bom a gente pontuar isso. Mas a gente, quando trabalha a terapia ABA, que a gente aplica lá, você trabalha todas as áreas, você estimula todas as áreas de forma integrada. Então, você orientando a família, por isso que muitas vezes a gente vê crianças que têm atrasos por falta de estímulo, né? Você orienta a família começa a fazer, né, a orientação que você falou e é impressionante como a criança vai se desenvolvendo e vai falando, e ele chegou que ele não parava um segundo, não falava, não se concentrava, e aí ontem a avó dele estava lá, né, ele falando, pedindo as coisas, se comunicando, sentando, então é uma coisa assim que a gente, quando começa a ver o desenvolvimento da criança, juntamente com a família, a gente vai se emocionando, assim, é uma coisa muito gratificante. A gente recebe algo que dinheiro nenhum compra, sabe?
que é você saber que de alguma forma é o que eu vivi com o meu filho. Eu fico repetindo o que eu vivi com o meu filho, porque quando ele foi se desenvolvendo, eu que aplicava nele, e todos esses anos eu fui supervisionada, né, pela equipe. Lá de São Paulo até hoje eles acompanham, hoje ele já está na parte do Teams, que eles falam que já é pré-adolescente, né, ele mesmo faz a terapia dele, conversa, e Deus o livre se tirar a terapia dele, ele sabe o horário da terapia dele. Mas assim, até chegar nesse ponto eu era orientada e eu aplicava a aba nele. E assim, eu vejo essas crianças se desenvolvendo, eu revivo o meu filho se desenvolvendo, sabe? A etapa de organização de pensamento, de fluidez na comunicação. Aí você vai vendo assim, e assim, pra mim não existe nada nesse mundo mais importante e que encha mais o meu coração de alegria do que ver essas crianças se desenvolvendo. E como vocês conseguem manter tantas frentes de trabalho ao mesmo tempo? Como você comentou aí, a Libra, a musicalização, fisioterapia. Como é manter esse trabalho tudo ao mesmo tempo? A gente não tem mais a fisioterapia, porque, que nem eu falei, a gente conta com voluntários em várias áreas, né? Então, por exemplo, em Libras, a gente se uniu com a professora Elisângela, que já vem fazendo um trabalho com a comunidade surda muito bonito. Então, ali, o Instituto ele é aberto para receber pessoas que querem ajudar. Por isso que eu falei que é uma corrente do bem. Então, a gente fica muito feliz quando alguém fala assim, eu tenho um trabalho e eu quero desenvolver com vocês. E a gente avalia junto com a pessoa esse trabalho e a gente abraça mesmo, entendeu? Ele está aberto. Por isso que eu estou falando, não é só mais voltado para o autismo em si, mas é voltado para outras áreas. O professor Tom, que é o mestre Tom, acho que vocês conhecem, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que tem a banda jovem do nosso município. Ele está desde 2000, acho que acredito desde 2000, me perdoa, professor, se eu errar, mas eu acho que é desde 2013 que eles têm essa banda, 2014. E já faz um tempo que eles estão, tipo, há 10 anos trabalhando. E um tempo ele deu aula até pela prefeitura e depois ele estava assim, a associação dele, ele estava sozinho nessa, ele se uniu com a gente, né? E ele está lá fazendo o projeto dele com as crianças. E aí a gente já trabalha a parte também da inclusão das crianças autistas, né? A gente tem a Elisângela, o professor Tom, tem a nossa equipe, que é a Raila, que é a professora de informática, que é o Henrique, que ajuda a gente em tudo, assim, que administra a parte dos horários, faz a matrícula das crianças, né? Tem a Júlia, que também é pedagoga e é especialista em educação especial. Tem o Reinaldo, que o Reinaldo trabalhou comigo muito tempo na prefeitura, meu parceiro há muitos anos, e é vice-presidente do Instituto, né? Quando a gente fundou o Instituto, a gente fundou juntos. Então, assim, nada nessa vida se faz sozinho, né? Então, eu digo que a gente consegue manter ali várias frentes, porque temos pessoas capacitadas em diversas áreas diferentes, temos voluntários, né? Que tem a Maiara, que assina alguns estágios de voluntários. A gente também recebe estagiários, que são estagiárias de pedagogia, que nos ajudam com as crianças, no atendimento com as crianças. As meninas que fizeram o curso de aba comigo também estão se voluntariando para atender outras crianças e eu supervisiono a prática delas. Eu tenho também a minha supervisão. É muito importante a gente ter um profissional acima da gente para supervisionar, porque é um trabalho muito delicado, né? É um trabalho com muita seriedade. Eu digo que para aplicar a aba você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita empatia, você tem que conhecer muito a realidade da família e da criança, você tem que anotar tudo o que acontece para você conseguir mensurar a evolução da criança. Então a gente faz de uma forma assim muito séria. E aí as pessoas que fizeram o curso de aba já são voluntários para ajudar outras crianças, então é uma corrente do bem. Então as pessoas que querem fazer o bem vão se unindo e a gente está sempre de portas abertas. A gente está ali, eu digo que o Instituto ele não tem um partido político, sabe? O Instituto ele faz política pública, né? Apesar dele não receber ainda recurso suficiente para isso, mas ele faz e ele se une com a sociedade para fazer o bem para outras pessoas. Então um vai ajudando o outro e vira uma corrente do bem, assim. Os nossos voluntários, a nossa equipe que a gente se une e faz ali. Maravilha, maravilha. É assim, um dos principais trabalhos do Instituto é na parte de conscientização, né? Parte de conscientização, de levar a informação para mais lugares e para mais pessoas. Como é que o Instituto consegue atuar efetivamente em cima dessa parte de conscientização da pessoa autista, dos direitos dos autistas, de como lidar com essas pessoas? Como é que esse trabalho funciona na prática?
Assim, a gente já fez outros projetos, né, voltados para conscientização. A gente já fez evento de orientação para as famílias, até na ETEPA, sobre o direito da pessoa com autismo, durante abril. A gente faz o nosso evento anual, que é o Talentos do TEA, todo ano, justamente para ser um evento para as pessoas enxergarem a pessoa com autismo, para conscientizar. A gente trabalha o mês inteiro fazendo palestras, né, falando sobre o assunto. Que nem eu falei, a gente tem também esse Instagram que é só postando vídeos sobre conscientização, porque a gente acredita que a internet hoje ajuda a propagar muita coisa, então a gente tenta colocar o maior número de informações de qualidade. A gente trabalha muito na conscientização das famílias, né, na orientação das famílias. A gente trabalha a comunicação inclusiva ali em 3 eixos principais. A gente orienta a sociedade em si, né, através de palestras, a gente sempre faz evento, já fez um evento Inclusão é Amor, que a gente trouxe vários profissionais, fonoaudiólogo, neuropediatra, para palestrar, para falar sobre o assunto. Em todo abril a gente faz esses eventos também voltados para a conscientização, mas a gente faz assim durante o ano inteiro várias ações e orientação para a família e para os professores também, né, porque o ABA nas escolas que a gente fez, quando acabou o ABA, a gente coincidiu com a abertura desse novo espaço no Instituto, aonde a gente tem esse curso contínuo, que é de comunicação inclusiva. E esse curso ele é voltado justamente para capacitar os educadores sobre o autismo, a neurodivergência, como lidar, como identificar, como criar estratégias para essa inclusão, para a criança não entrar em crise. E baseado nisso, eu até trouxe aqui para vocês a cartilha que a gente fez através do Instituto, né, em parceria com a Juliana, que é mãe atípica, que é advogada. Ela não é daqui de Tailândia, ela é de Fortaleza, mas assim, mostrar que não existe fronteira para quando a gente quer fazer o bem, né? Sim. E aí a gente escreveu aqui, colocando os principais direitos da pessoa com autismo, né? Porque muitas famílias não têm o conhecimento desse direito e principalmente não sabem como solicitar esse direito, né? Às vezes ela chega, tive a matrícula do meu filho negada. Mas aí como foi? Eu fui lá e disseram que não, você tem que aprender a solicitar, né? A gente fala muito que palavras o vento leva. Então, quanto mais provas você tiver do que aconteceu, para que você possa, né, de uma forma depois, juridicamente, conseguir o que você precisa, é melhor ainda. Então, aqui a gente fala sobre vários direitos dessas pessoas com autismo, sim, como solicitar esses direitos, e a gente, isso é importante para a criança possa acessar o ambiente escolar. Mas um outro ponto importante que a gente fala aqui é sobre a prevenção de crises. Porque não adianta a gente conseguir fazer com que ela acesse se ela não vai conseguir permanecer. Então é muito importante que toda a equipe escolar tenha o conhecimento de como prevenir essa crise, de como agir para que essa criança não entre em crise. Eu digo que durante a crise não tem muito o que fazer, você tem que proteger, não deixar a criança se machucar, mas a gente tem que estar ali atento no antes, né, na prevenção. O que incomoda essa criança? É aí que a gente fala sobre conhecer questão do sistema sensorial, sobre conhecer questões comportamentais, sobre saber do que essa criança gosta, do que ela não gosta, né? Nessa interação com a família, para que essa criança consiga ficar bem no ambiente escolar. Daniele, e como a comunidade de Tailândia e região tem recebido o Instituto e apoiado? Então, as pessoas têm recebido de uma forma muito legal, elas têm comprado bastante a ideia, né? As pessoas, a população em si, os pais, eles ficam muito felizes de levar os seus filhos lá, a gente faz a orientação, que nem eu falei. Ontem eu abracei essa mãe, parecia que eu estava me abraçando, então tem essa questão do acolhimento, né? Tem essa questão dos profissionais que estão lá, que estão prontos para acolher. Pode ser que a gente não consiga resolver toda a situação dessa criança, até porque nós estamos limitados ainda dentro dos profissionais que a gente tem, como a gente depende muito do voluntariado e a nossa equipe ela é reduzida. Então a gente trabalha, que nem eu falei, a gente trabalha com aquela questão da corrente do bem, né? A gente capacita essas pessoas que fazem o curso e elas devolvem com 1 hora do seu tempo para estimular uma criança e a gente vai fazendo a orientação e ela vai colocando em prática e já vai ajudando outras pessoas. A gente vai tentando fazer dessa forma. Então a comunidade em si, ela recebe muito bem, graças a Deus. Assim, muita gente até de fora, da região, assim, que vê o nosso trabalho, elogia muito, quer participar, quer estar perto, que nem a Juliana, lá de Fortaleza, tá ajudando nessa cartilha. Então, eu acho que quando a gente faz o bem, a gente atrai pessoas boas que querem fazer o bem também. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é uma coisa muito bacana que eu percebo, é que quando a pessoa ela recebe ajuda,
E eu te digo, a gente acaba querendo retribuir, né? Então, imagina a pessoa assistida pelo Instituto Acreditar, ela vai, quando ela sente a diferença, que ela vê a diferença que faz para a vida do filho dela, para a vida dela mesmo, da família de uma forma geral, uma forma ou de outra ela vai querer, ela vai se sentir tocada e incentivada a querer ajudar também. Sim. E isso é uma comunidade muito bacana, isso eu percebo, especialmente, falando especificamente de famílias atípicas, eu vejo muito isso, né? Porque às vezes já aconteceu, e olha que eu não, enfim, meu filho não mora comigo, ele mora lá em Belém exatamente para receber tratamento, né? Então eu não sou a maior autoridade, nada assim, porque eu não estou o tempo todo com ele, eu faço o máximo que eu posso quando ele está comigo. Mas eu já percebi algumas vezes que pessoas que tiveram um prognóstico, tiveram diagnóstico, já vieram conversar comigo, tanto que eu queria poder ajudar, tanto que eu queria poder levar informação, fazer tudo mais, então eu com uma coisinha tão pequena, tão pouca, né, já sinto essa vontade. Imagina quem recebe uma orientação, quem recebe um atendimento como é do Instituto. Então é isso que eu estou falando, essa corrente do bem acaba se criando novos elos a cada vez que ela recebe, que uma pessoa recebe esse atendimento, né? E eu quero saber agora uma visão de futuro, o que tu pretende trazer, o que o Instituto pretende trazer de futuro, ou de poder atender mais, ou de trazer novos atendimentos, qual é a visão que vocês têm para médio e longo prazo? Atualmente o Instituto, ele está, né, se desenvolvendo nessa área, que eu falei para vocês, de inclusão social. Tem o pessoal da comunidade surda, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Tem o nosso trabalho que a gente está voltado para o autismo. A gente não trabalha só com criança e jovem, né? A gente tem até a terceira idade também, que faz aula de informática, então ele é bem abrangente. Sim. O nosso pensamento é ampliar cada vez mais, né, os nossos atendimentos. E, assim, eu tenho muita vontade de que a gente possa expandir, principalmente para os profissionais que essas crianças precisam. Como eu falei, eu ofereço o que a gente tem ali, mas às vezes a gente está muito limitado ainda pela questão dos recursos, né? Que atualmente ele depende praticamente da gente, né? Da minha família, do meu pai, de mim, das nossas empresas. Então, assim, a gente tem algumas ajudas pontuais, né? A gente ainda não, nossos recursos ainda, eu digo, o Instituto ainda não está se bancando sozinho, então ele depende muito da gente em todos os sentidos. Então, com a probabilidade da gente receber um recurso, né, público e de ampliar ainda mais, eu tenho muita vontade de que a gente possa ter um espaço de integração sensorial, porque essas crianças precisam, né, um tratamento assim, essencial no autismo, e a gente não tem na nossa região, né, uma sala com um profissional especializado em integração sensorial. É uma vontade que eu tenho muito grande de expandir nesse cuidado. Ampliar para Palmares, outras regiões que também não têm acesso, um lugar onde que elas possam ter ali um local de socialização, né, um local de aula de informática. A informática é muito boa também para as pessoas com autismo. Muitas pessoas têm hiperfoco no computador e só conseguem aprender através do computador. Tem casos também de crianças lá que aprendendo a ler e escrever por conta do computador. Não queria escrever de jeito nenhum, não queria pegar em lápis, e através do computador ela desenvolveu a escrita e a leitura. Então, é de ampliar os nossos atendimentos com a possibilidade de receber mais recursos, né? Porque, assim, o desafio maior da gente fazer política pública é porque a gente não recebe o recurso público para fazer. Então, a gente tem que começar e comprovar, né, a importância desse trabalho que a gente está fazendo para a gente começar a receber. Então, acho que essa é a parte mais difícil de você conseguir manter o Instituto, é justamente essa resiliência ali da questão dos recursos financeiros, do apoio, né? Enfim, é mais essa questão mesmo. Então, a gente vai trabalhando, a gente quer ampliar, a gente quer poder ajudar ainda mais famílias, né, nessa caminhada mesmo, essa é a ideia. Antes da gente partir já para a reta final, a gente falou bastante do Instituto Acreditar Maria de Lourdes. E eu queria que tu falasse um pouquinho da história da pessoa que leva o nome do Instituto, que ela era uma figura de extrema relevância aqui na nossa cidade e recebeu essa homenagem mais do que justa, mas eu quero ouvir da tua explicação de quem foi a Dona Maria de Lourdes, né, vindo de ti. Então, quando a gente, isso é um ponto importante mesmo você ter falado, que quando a gente pensou em montar um instituto, a gente não conseguiu pensar em outro nome, a não ser o nome da minha avó, porque a minha avó, ela foi uma mulher que criou mais de 40 crianças, né, aqui em Tailândia, e crianças que a gente fala, mas assim,
A casa dela era portas abertas, independente de quem fosse, né? Podia ser uma pessoa grávida, sem família, sem apoio, uma idosa que alguém abandonou, já aconteceu várias vezes, e ela estava ali, de portas abertas, ela recebia todo mundo e fazia de uma forma assim incontestável. Não tem quem fale que a minha avó fazia com algum tipo de intenção ou que ela fazia para algum objetivo específico, ela simplesmente fazia. E ela até passou por situações complicadas, já chamaram ela uma vez num fórum, porque ela estava acumulando pessoas sem oficializar, porque não era um instituto, né? E ela simplesmente continuava fazendo. Então ela dizia, ela tinha uma frase que ela dizia assim: quem não vive para servir não serve para viver. Era o lema de vida da minha avó. Então, assim, é a maior inspiração da nossa família, né? A gente está aqui desde o começo de Tailândia, né? Meu avô e minha avó chegaram aqui bem no início. Então, assim, ele faz parte da nossa história. A gente tem muita gratidão, meu pai fala que tem muita gratidão. E investir no Instituto também é uma forma de devolver para a sociedade tudo aquilo que ele conquistou durante esse tempo dele de trabalho. E a minha avó é a maior inspiração da nossa vida, da nossa família, porque eu tenho certeza que ela está no céu agora, não tenho dúvida nenhuma. E ela tinha, uma coisa que eu aprendi muito com ela foi que ela tinha esse olhar de não deixar de acreditar nas pessoas. Por isso que o nome é Acreditar Maria de Lourdes. A minha avó, ela sempre acreditou que aquela pessoa ia melhorar, que ela ia conseguir se conscientizar se fosse uma pessoa que estivesse passando por algum momento complicado, tivesse alguma coisa errada. Ou ela acreditava que ela recebeu uma vez uma criança com deficiência e ela chegou a levar no médico, ela queria entender o que a criança tinha e as pessoas só apontavam as dificuldades da criança e ela sempre falava do que essa criança provocava nela, que fazia ela sorrir, que a criança tinha um olhar que emocionava ela, que ela acreditava na criança. Então, a minha avó, ela sempre acreditou nas pessoas. Então, acreditar Maria de Lourdes é daquela questão da gente acreditar nas pessoas, da gente fazer pelas pessoas, entendeu? Sem esperar nada em troca. Fazer porque isso faz bem pra gente, entende? É aquela questão de você descobrir o seu propósito. E a minha avó é a maior inspiração. A gente tem lá no Instituto um monte de foto dela que conta um pouco da história dela. É uma forma também de dar continuidade a um trabalho tão bonito que ela fazia. E de onde ela estiver, eu tenho certeza que ela está muito feliz, né? Porque ela está vendo que a gente está aqui fazendo a mesma coisa que ela fazia e buscando sempre ajudar as pessoas e fazer o bem. E aquela coisa que eu falei, aproximar pessoas que também fazem o bem, incentivar outras pessoas a fazer o bem. E é isso, a gente está aberto para receber as pessoas, tantas pessoas que querem ser voluntários, tem muita gente que vai ser voluntário ali para se curar de alguma coisa, passou por um momento difícil, e estar ali atendendo as crianças, fazendo isso com o seu tempo faz com que aquela pessoa se sinta melhor. Então eu digo que lá é um tratamento assim de várias áreas, né? Trata a pessoa que entra ali com autismo, mas também trata quem está ali cuidando, porque a gente se renova, a gente muda o nosso olhar diante das pessoas. Então, assim, a minha avó, ela é a maior inspiração de tudo. Ela está ali protegendo e abençoando todos os dias a gente. Se tem uma pessoa que está no céu, é Dona Lourdes. Pode ter certeza dúvida disso. Eu digo muito isso. Eu falo, gente, uma coisa que eu não tenho dúvida, a minha avó está no céu. Com certeza. Ela está no céu. E conta pra gente como é que as pessoas que estão assistindo podem contribuir ou participar das ações do Instituto. Então, a gente está aberto para receber voluntários, como está aberto para receber ajuda. A gente já recebeu algumas ajudas de material de limpeza, a gente já recebeu folha para impressora, tudo ajuda a gente. Por quê? Até nas atividades que a gente faz com as crianças, a gente usa muita folha de papel, né? A gente imprime muito. Então, todo dia é muita coisa que a gente imprime, faz atividade. Então, a gente já recebeu algumas doações pontuais nesse sentido e a gente está aberto a receber, né? A gente também tem uma conta do Instituto, eu não trouxe hoje aqui QR Code nem nada, mas quem tiver interesse de ajudar... A gente coloca na edição, a gente coloca a chave na edição, pra vocês, manda pra então, gente. Depois. Quem tiver interesse de ajudar também pode ajudar, sei lá, com qualquer valor, para ajudar nas despesas, enfim. A gente está aberto a receber tanto voluntário, quanto pessoas que queiram ajudar, queiram desenvolver projetos. Como eu falei, tem Elisângela que desenvolve projeto de Libras, a gente tem o professor Tom que se uniu com a gente na questão da associação, que já é fixo lá do Instituto, que faz parte do nosso projeto. Enfim, é o que eu falei, a gente não tem essa questão de a gente vai escolher essa pessoa
que vai ajudar, não. Lá é aberto mesmo para receber todo tipo de ajuda e de pessoas que queiram fazer o bem de verdade, né? Para contribuir com a sociedade, fazer com que a população de Tailândia seja bem assistida. Daniele, agora uma questão mais pessoal, eu quero te perguntar, o quanto eu percebo que a sua vida moldou o trabalho que tu está fazendo. E assim, é muito bonito tudo que toda a ideia do Instituto, mas assim, a Daniele, hoje, quanto mudou a tua vida, a forma do trabalho que vocês fazem lá dentro? Conta um pouquinho da tua experiência pessoal, você comentou aí com a mãe do Joca, é muito bonito ver tudo que tu buscou, isso é muito bacana, direcionado, claro, para o seu filho, mas assim, abriu um leque muito grande para todo mundo que busca o Instituto. Abriu. Eu acho que o que mais mudou em mim é que eu não me sinto mais, não sei se é pretensioso falar isso, eu não me sinto mais só a mãe do Joca. Porque cada criancinha que tá ali é como se fosse um Joca pra mim, entendeu? Então eu meio que brigo por elas, assim, mudou nesse sentido. Eu não sei se hoje eu sou mais amada ou odiada, porque eu tô sempre envolvida em questões assim relacionadas ao autismo, né? A questão que nem eu falei, a cartilha que a gente fez aqui para defender o direito da pessoa com autismo. Eu já percebi que quando acontece alguma situação, alguém fala comigo, Dani, tem uma criança X na escola tal que está em crise, está acontecendo isso, você pode ajudar? E eu vou lá. E aí a gente tem umas dificuldades, né? Hoje em dia a gente não consegue entrar em escola pública aqui, não consegue fazer muita coisa por questões políticas. Eu não consigo fazer muita coisa hoje porque existe essas, que nem eu falei, essas questões, né? Mas o que mudou é de enxergar em cada criança que está lá no Instituto com um pouco meu filho também, nesse sentido, de poder ajudar essas outras famílias. Então, isso foi crescendo dentro de mim e eu digo que é um caminho sem volta, né? Eu tenho aquela sensação, eu não posso desistir porque não é mais uma questão minha, pessoal da Daniele, é uma questão da comunidade. Então, eu escolhi abraçar a comunidade, né? E assim, infelizmente ainda muita gente acha que é para se promover, é para questões políticas e é aquilo que eu falei para vocês, é mais íntimo do que as pessoas pensam. É um propósito, é uma promessa, é uma coisa minha. Hoje eu estou aqui em Tailândia e eu faço com todo amor, eu tenho muito amor pela comunidade de Tailândia. Eu digo, mas se amanhã eu estiver na China, eu vou estar falando de autismo. Eu vou estar envolvida em causas relacionadas ao autismo e vou tentar ajudar as pessoas que estão ali perto de mim, porque é uma questão relacionada com a comunidade em si, que independe de agradar. Eu acho que o que mais mudou em mim, eu sempre fui uma pessoa que eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar, se elas iam aprovar o que eu fazia ou não. Hoje, eu escolhi um lado. Eu escolhi defender essa comunidade. E se defender essa comunidade desagrada uma ou outra pessoa, eu não consigo mais me importar com isso, porque a minha causa ela se tornou maior do que o incômodo que eu posso provocar nas pessoas, entende? É nesse sentido. Acredito que isso foi o que mais mudou em mim. Eu acho que eu fiquei uma pessoa mais corajosa para enfrentar algumas situações, por um propósito, entende? Não, e exatamente o que você comentou no decorrer da entrevista, achei muito bacana a parte eu já assisti alguns vídeos no Instagram falando do autismo, e assim, eu acho que o principal ponto, que até o Mário levantou aqui, vocês têm um conhecimento grande de causa, eu estou aqui aprendendo com vocês, é a conscientização, porque eu, por mais vindo da área da saúde, a gente teve algumas matérias relacionadas ao entendimento de muita parte de conscientização, porém, no final das contas, eu me sinto leigo, tem a questão da gente não entender, e eu acho que o principal ponto, exatamente o que a gente comentou, da tua área de formação, da área de vocês dois de formação, é de entendimento, lembrando, de conhecimento de causa, não é formação de faculdade. Com o tempo, passar isso, porque as pessoas que estão assistindo entender que tem muita coisa que machuca, tem muita coisa que às vezes o pessoal não entende, e tá ali no Instagram colocando um posicionamento, e na minha opinião pessoal, tem que se posicionar, porque as pessoas, essa falta de entendimento, quem não tem consciência, que é o que a gente está falando aqui, essas pessoas, elas literalmente machucam com palavras, com gestos, e aí como você comentou, aí, às vezes, birra, como é uma palavra que a gente hoje, de maneira mais ofensiva, ouve muito, e eu acho muito bacana, tudo que foi falado aqui, exatamente, é um pingo
num assunto tão complexo, porque se a gente for passar aqui, é muito complexo, tem muitas colocações que tem que ser faladas, porque eu percebo assim, que tem um tabu, a palavra se trava muito para se falar, e quem vive só sabe quem vive. E aí, quando tu tenta falar, que às vezes quem está assistindo, às vezes não tem entendimento. E o fato de falar aí no Instagram abertamente, colocar a sua imagem, né, como cara tapa, que é a forma que a gente fala, eu acho muito bonito, porque tem que ter um posicionamento para as pessoas entenderem isso. Aí não é a curto prazo, é a longo prazo, a palavra bem certa aí, a conscientização. Tem até um ditado que diz, você já ouviu falar que está pegando fogo na floresta, e vem um beija-flor, que é um animal fraco, pequenininho, e tá lá, vai lá e todos os animais correndo, o elefante, o leão, os mais fortes. E vai o beija-flor, pega uma folhinha, pega um pouquinho de água e volta pro incêndio. Aí todos os animais olham, não, para que o beija-flor está voltando ali, que é o animal fraco, né? De maneira mais fácil de explicar. E aí o leão, né, que teoricamente é o rei da floresta, lá olha para ele e fala, rapaz, o que tu está fazendo? Rapaz, eu só estou fazendo a minha parte. É para levar a gota de água para tentar apagar o fogo. Não significa que ele vai conseguir ou não, mas ilustra aí a questão de fazer a parte, por mais que é só um posicionamento, mas não é só um posicionamento, é levando a conscientização para uma comunidade. Eu achei muito bem comentado aqui dentro. Poxa, obrigada. Mas é isso, você falou um ponto importante que é sobre os pais. A maior dificuldade, justamente na parte da conscientização, é a gente conseguir conscientizar a família. Eu digo pelo que aconteceu comigo. O mais difícil para mim foi aceitar. Eu tive dificuldade de aceitar, não vou dizer. Hoje eu falo abertamente sobre autismo, mas no início eu vivi um luto. Eu vivi um luto e toda a família vive. O luto da expectativa que você criou e que não vai ser a mesma. E você vai ressignificar a sua nova vida com o seu filho. E aí você tem que começar a conscientização dentro da própria família, né? Meu pai, a minha mãe, eu tive que conscientizar eles sobre o que era o autismo. Meu pai tinha uma visão completamente diferente do que era o autismo e do que eram aqueles comportamentos do meu filho. E quando eu comecei a perceber que eles começaram a se conscientizar, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a minha conscientização, ainda tinha algumas coisas, não, mas isso deve ser... E eles começaram a se conscientizar e mudar o olhar deles, né? Minha mãe hoje, ela é completamente diferente, ela tem uma outra visão, ela já é uma terapeuta, ela me ajuda no instituto, ela fez a coisa mais linda, uma criança que tem um hiperfoco marimbondo. Ela fez uma casinha de marimbondo, ela fez os marimbondinhos, assim, sabe, perfeito, para a criança. E aí ela já sabe conversar com a criança sobre o assunto que a criança gosta, para a criança ficar bem. Ela virou terapeuta, eu fiquei olhando, meu pai tem uma visão, hoje em dia ele é o grande responsável por o Instituto existir, né? Ele me deu o maior apoio. No início ele também tinha aqueles receios, falava assim, não, mas vamos falar sobre esse assunto assim, as pessoas ficam preocupadas. E hoje eu vejo o meu filho falando, explicando, assim, até me emociono, porque às vezes ele está explicando sobre, um dia desse ele tem um Instagram fechadinho, com as coisas dele de dublagem que ele gosta, e ele fez aquele negócio que você reposta, não tem agora, quando você coloca, sobre o pato, não tem negócio, uma brincadeira de pato, que explica as coisas, o pato explicando sobre autismo. Eu achei genial o jeito que esse vídeo estava, eu falei para ele virou, mãe, mas o autismo é assim, ele começou a me falar, assim, sobre autismo, eu nunca imaginei que eu ia ver meu filho falando sobre autismo, eu falei, filho, ele fala, mãe, um dia eu quero fazer, eu nunca pedi para ele fazer isso, mas um dia eu quero fazer uma palestra falando sobre autismo, falou para mim esses dias. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode desistir, a gente não pode simplesmente olhar e falar assim, as pessoas vão começar a criticar, as pessoas vão começar a dizer que eu quero aparecer para falar de autismo, eu quero me promover em cima disso. A gente não pode enxergar essas críticas, a gente tem que enxergar o nosso objetivo. A gente tem que olhar lá, o meu objetivo é que as pessoas se conscientizem, que as pessoas tenham mais consciência, que elas não critiquem, que elas não julguem o comportamento do meu filho, o comportamento do filho do Amário, o comportamento do filho das outras crianças que frequentam o instituto, que elas tenham uma visão diferente, que elas possam adaptar melhor o ambiente, que aquela professora olhe para o aluno dela com mais empatia, respeitando mais o tempo dele, entendendo que ele precisa se organizar. Eu conseguindo... assim, um pouquinho disso, já são 5 anos eu gravando esses vídeos. Uma hora eu sei que vai dar certo. Um dia eu estava na igreja e uma senhora falou pra mim, poxa, Dani, eu assisti um vídeo teu. Eu julgava muito essas crianças que choram, ficam estressadas na igreja, mas depois do teu vídeo eu comecei a olhar diferente. Eu falei, poxa, esse é o objetivo, né?
Então, assim, não é da noite pro dia, né? Que eu falei, eu tô 5 anos gravando vídeo, falando do assunto, batendo na tecla. E não vai ser da noite pro dia que eu vou conseguir alguma coisa, né? Transformar alguma coisa ao meu lado. Eu só não posso desistir, que nem você falou, não é porque eu sou pequenininho, vejo a florzinha, tem um monte de gente grandando fazendo nada que eu vou ficar quieta. Eu vou fazer aquela minha parte ali. Se mais gente quiser se unir, melhor ainda, porque aí a gente vai crescendo ali e ampliando e construindo um mundo melhor para os nossos filhos. Com certeza. E aqui eu quero aproveitar, antes de eu puxar para o encerramento, quero fazer um agradecimento especial. Quero agradecer, eu vou falar olhando para a câmera. Quero agradecer ao Joca, porque se ele não existisse, 600 famílias já não teriam sido atendidas pelo Instituto. Né? A existência dele levou a tudo isso, tu contou a história aqui no começo do papo, a existência dele levou a tudo isso, e o Daniel ainda não conhece, quando o dia que o Daniel estiver aqui eu vou levar ele lá para conhecer. Mas eu tenho certeza que hoje no mínimo 600 famílias que já foram atendidas por isso aqui, foram tocadas pelo trabalho do Instituto, foi por causa do Joca. Obrigado, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Ele é o motivo de tudo mesmo. Ele é tudo por ele, né? Exatamente. E ele foi puxando outras famílias que foram sendo tocadas exatamente por causa dele. Obrigado mesmo. Tá? Obrigada. Dani, a gente vai se encaminhando para o final do nosso papo maravilhoso. Eu digo, para mim especialmente, como pai atípico também, mexe pra caramba comigo esse assunto. E eu quero, mais uma vez, te agradecer, tá? E abrir o espaço para tu dizer como é que as pessoas encontram o Instituto Acreditar Maria de Lourdes, como é que elas podem ajudar, enfim, dá o teu recado, falar diretamente com as pessoas, o espaço é teu, fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez vocês pelo convite. E dizer que se você quer fazer parte do Instituto, seja ajudando, né, com o seu tempo, sendo voluntário, ou ajudando financeiramente, enfim, nós estamos abertos para receber qualquer tipo de ajuda e para também acolher as famílias que precisam de orientação, precisam tirar sua carteirinha, precisam incluir seus filhos em alguma atividade. A gente tem musicalização, vamos abrir novas turmas agora de musicalização, a gente tem vaga para informática, a gente vai ter 3 turmas de Libras agora à noite, durante a noite, que vai iniciar a partir do dia 15, agora de setembro. Então, assim, são vários atendimentos. Se a criança precisa de atendimento em aba também, a gente está recebendo ali na nossa lista de espera para depois estar encaminhando uma voluntária para fazer a aplicação na criança. Basta procurar um instituto. O instituto fica... o endereço do instituto está aqui embaixo, né? No antigo esquinão. Muita gente não consegue identificar o endereço quando a gente fala só o nome da rua, mas é no antigo esquinão, funcionava o antigo esquinão ali. Nós estamos lá de 8 a meio-dia. E depois a gente está de 2 às 5h30 da tarde. O Instituto está funcionando de segunda a sexta. E aí você pode fazer a matrícula do seu filho, se você estiver precisando, né, matricular ele para socialização, para fazer alguma atividade lá com a gente. Tem aula de reforço também, tem contação de história, tem uma série de atividades para as crianças. E se você quiser ser voluntário também, a gente está aberto para receber os voluntários de quem quiser fazer o bem e se unir aqui na nossa cidade de Tailândia. Maravilha. Dani, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo trabalho também, que é maravilhoso, fantástico. Obrigado, Maurício, obrigado minha equipe da TMD, obrigado também a você que está assistindo e aos nossos patrocinadores. O programa de hoje tem um patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, a sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que nos cede esse espaço maravilhoso para gravar esse programa para vocês. Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia, TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Yuri Bike Shop, a sua bike do seu jeito. Danislar, há 31 anos, oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transforme as suas ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E TMD Connect, o evento que mudou a forma como você enxerga o marketing em Tailândia, está chegando para a segunda edição, no dia 4 de outubro de 2025. Corre para garantir o seu ingresso antes que eles acabem, porque eles são limitados. Muito obrigado a você que assistiu mais uma vez obrigado Dani, obrigado Maurício, obrigado equipe da TMD, valeu, a gente se vê no próximo Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.